Boa tarde a todos, né? Como de costume aí, né? Desejo a santa paz de Deus a todos vocês e a gente faz uma pausa aí na hora do almoço para refletir um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus e compartilhar com os irmãos, né? E eu tô fazendo um estudo aqui do livro de Mateus e cheguei aqui até o versículo 9, no verso 9, que é o chamado de Mateus, né? Ali quando Jesus chama Mateus, diz que, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, né? Então ali Mateus, ele imediatamente já seguiu a Jesus, né? E saindo dali, eles foram comer, né, na casa de Mateus, né? E na Bíblia diz que ali tinha muitos publicanos, né? Publicanos e pecadores, né? Reunidos ali. Nessa etapa aqui, que no início aqui do Evangelho de Jesus Cristo, né, ele chama muita atenção, né, e ele já fez muitos milagres aqui, então ele já é bem popular. Muitas pessoas o seguem e muitas pessoas julgam ele, né? Então os fariseus, né, na época eram os mais entendidos, porém hipócritas, né? Eles entendiam das escrituras, né, do Antigo Testamento, mas eles não eram puros de coração. E eles perguntaram ali naquele jantar que tinha os publicanos ali, tinha várias pessoas ali que eram pecadoras, né? E Jesus Cristo estava ali, né, compartilhando a refeição com eles ali na casa de Mateus, né? Então tinha alguns ali fariseus que perguntaram aos discípulos de Cristo, né? Como que ele come ali, né? Divide ali a cama, a mesa ali com refeição ali com tantos pecadores, né? Se ele é o Filho do Homem, se ele é Jesus Cristo, o Messias, que faz paralítico andar, né? Que faz tantos milagres, como ele se mistura com os pecadores? E isso ali é o pensamento dos fariseus, né? E Jesus escuta, né? Jesus escuta os fariseus ali perguntando isso aos discípulos e ele responde, né? Ele responde aqui no verso 12, ele responde e fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, né? Ou seja, é uma figura de linguagem aqui, né? Claro, Jesus faz uma comparação ali que você não vai ao médico se você não estiver doente, né? Então, quem tá com a saúde em perfeitas condições, dificilmente vai ao médico, né? A não ser a fazer um check-up, mas não vai ao pronto-socorro porque não tem sintomas nenhum, né? Trazendo para os dias de hoje, o que Jesus quis dizer ali? Que ele vai em busca dos pecadores, porque quem está firme na fé, quem não precisa de Jesus, né, segue o caminho natural das coisas, né, da vida. E Jesus, ele se compadece com os pecadores. Então você que está em pecado, sabe, você que está desiludido com a vida, com algo que aconteceu, que não consegue sair do pecado, ou que era cristão e infelizmente teve uma recaída aí e voltou ao pecado, né? Aqui fica bem claro que Jesus Cristo, ele quer ir ao teu encontro, só que você tem que fazer essa abertura para ele, né? Mas aqui fica bem claro que Jesus Cristo, ele quer ir ao seu encontro. No verso 13, Jesus ainda fala aqui, ó: vão aprender o que significa a misericórdia, né? Jesus fala que desejo misericórdia, não aos sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, né? Então tinha gente ali que no Antigo Testamento, né, para se redimir dos pecados ali na lei antiga, né, antes de Jesus vir, só para vocês entenderem aqui o contexto da história, o que eles faziam? Quando eles pecavam, eles faziam um holocausto, né? Eles derramavam sangue ali de um cordeiro, de um bode, de um animal, né? Como remissão dos pecados, como se fosse um pedido de perdão, né? Para se santificar, né? Isso lá no tempo da lei, antes de Jesus, né? E após Jesus, não. Jesus já é o cordeiro, né? Jesus já é o cordeiro. É o cordeiro que morreu na cruz para nos salvar, né? Então Jesus Cristo, ele deixa bem claro aqui que ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. Porque o justo, ele já sabe o que é a justiça, ele já está dentro da lei,
né? Então a gente que está na lei, que tá, né, na igreja, que está andando nos caminhos de Cristo, a gente tem que continuar. E Jesus Cristo nos reconhece por isso. Mas não é por conta disso que a gente vai nos separar das pessoas que precisam a Jesus, né? Que precisam de Jesus. Então nós temos ali que sempre estar pregando a palavra, né? Sempre que está falando de Jesus Cristo, né? Sempre está falando por quê? Porque Jesus Cristo ele quer se aproximar dos pecadores para salvar a alma deles, né? Então ele nos usa para isso, né? Fica bem claro aqui na palavra de Cristo, aqui na Bíblia, né? Que ele procura aqui os pecadores, né? Então a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Não desanimar, tá sempre na fé, tá sempre, né, se santificando, pedindo perdão, né, pedindo oração, jejuando, não só por nós mesmos, mas pelos nossos amigos, nossos colegas, pessoas que a gente ama e muitas vezes estão perdidos na vida. Perdido na vida que eu falo, não perdido de forma espiritual, né, perdido de forma espiritual, ou seja, às vezes a pessoa tem ali um bom casamento, um bom emprego, tem saúde, né, tem posses, né, tem uma vida bacana, mas está em adultério, tá usando drogas, né, pratica coisas más, né, tem inveja, tem ganância, né, tem avareza, né, e outras coisas mais, vaidade em excesso, né. Então assim, essas pessoas elas estão perdidas na fé, espiritualmente falando, né. Então muitas vezes a vida vai nos mostrar pessoas que são assim e pessoas que estão num nível social muito abaixo, né? Uma pessoa ali que tem a vida mais simples, né? Que vive de uma maneira mais economicamente falando, né? Uma pessoa assim com menos recursos, né? Talvez até desempregada, talvez até com um problema de saúde e tá firme na fé. Tá firme na fé. Então Jesus deixa bem claro aqui que a gente tem que chamar os pecadores. Não importa, né, o grau de social, né, quem é a pessoa, o que ele faz, o que ele tem. A vida espiritual, ela não fala sobre isso, né? Ela não fala sobre isso. Ela, para ir para o céu, não adianta. A pessoa pode ser a pessoa mais rica que existe, né? Se a pessoa ficar doente e não tiver ali uma ferramenta médica ali por intercessão de Jesus Cristo, né, a pessoa ela vai perecer e ela não vai para o céu se ela tiver em pecado, né? Então a gente vê muitas pessoas que têm dinheiro e não é feliz, né? Tem dinheiro, mas não reconhece Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Já tem pessoas que são mais humildes, né, e têm essa consciência, né? Então, aqui voltando para o texto bíblico, né? Quando Jesus fala ali, né, com os fariseus, a gente sabe que os fariseus eles são pessoas estabilizadas financeiramente, né? E ali, né, no banquete ali na casa de Mateus, assim que Jesus Cristo conhece ele e chama ele para o ministério, ali tem publicano, tem pessoas, né, do mundo que a gente fala, pessoas mundanas, né? Tem pessoas pecadoras, pessoas ímpias, né? Que é uma linguagem mais espiritual, quer dizer, pessoas que não seguem as leis de Jesus Cristo, né? E nem por isso Jesus Cristo deixou de compartilhar uma refeição. Aliás, Jesus Cristo usou isso para falar sobre a palavra de Deus, né? Para pregar ali sobre a palavra de Deus. Então fica aí a lição para a gente, né? Fica aí a reflexão para a gente, né? Não abandonar nossos amigos, não abandonar as pessoas que estão perdidas espiritualmente, né? Não abandonar essas pessoas. E se você que está ouvindo for uma pessoa que talvez esteja nessa condição de não estar dentro das leis de Cristo, por N motivos, não desanime, né? Não desanime, busque a santificação, busque a ajuda de um amigo que é conhecedor da palavra, leia a Bíblia muito, né? Eu falo aqui que eu não prego religião alguma, eu prego aqui o que eu leio na Bíblia, né? Eu vou aprendendo e compartilhando com vocês. Então essa é a reflexão que eu deixo hoje, né? Procure uma igreja, se você achar necessário, vá até uma igreja, né? Busque ajuda ali de um pastor, né? Mas não fique parado, busque a Cristo, né? Busque a Jesus Cristo de alguma forma, né? Se mova, não fique parado. Leia a Bíblia, tenha experiências com pessoas que
que são mais evoluídas espiritualmente falando, pessoas que leem a Bíblia, que praticam, né, os mandamentos de Jesus Cristo, e com isso a sua vida vai sendo edificada, e cada vez mais você começa a conhecer a palavra e consequentemente você vai se santificando. Jesus Cristo é justo, né? Mas ele também é misericordioso, ele nos perdoa pelos nossos pecados, mas a gente tem que se arrepender verdadeiramente, né? Então essa é a mensagem de hoje, espero que tenha tocado no coração de alguém, né? E dizer que é um privilégio estar falando para você e que de alguma forma ou outra, né? Eu creio que essa palavra vai alcançar aí pelo menos uma pessoa que possa realmente ser tocado por ela, tá bom? Então esse é o meu recado de hoje aqui, reflexão do Fabião, né? Agora tá na hora de eu voltar pro trabalho aqui, deixo um abraço a todos aí, oro a Deus para que vocês tenham um ótimo dia aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.